Boa noite, irmão, amigo. Eu sou o pastor Reginaldo. Hoje é domingo, dia 23 de novembro do ano de 2025 e nós estamos vivendo um tempo onde olhamos a semana se iniciando, a primeira semana dos primeiros dias do mês de janeiro e praticamente em um paradoxo olhamos ao final da tarde, já é novembro. Está mais ou menos assim. E nós estamos vivendo uma vida totalmente devastadora do ponto de vista de acharmos alguma coisa para nutrir as nossas forças. Porque, a bem da verdade, tudo que nos envolve, tudo que nos cerca, parece que foi desenhado para tirar as nossas forças, para sugar o nosso ânimo, e a Bíblia ela vem totalmente nos alertar e nos animar frente a todas essas coisas que temos vividos, porque o crente de verdade, ele não é pego de surpresa. Ele não é ninguém super estrela, não é ninguém um superstar, não é um Superman, uma super mulher, mas pelo conhecimento da palavra, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, através do Espírito Santo, incutiu homens inspirados a escrever para nós esse sagrado livro, nos alertando justamente de que os dias não seriam fáceis. Estamos vivendo, olhando pais matando filhos, filhos matando pais, famílias inteiras se separando, se desintegrando, a sociedade cada dia que passa se corrompendo, governos de forma quase que unânime afundados na corrupção. E nós olhamos o tempo todo, e se não nos cuidarmos, se pararmos a olhar apenas para aquilo que vemos com os olhos carnais e em alguns momentos até com os olhos espirituais, desanimamos, perdemos totalmente o nosso ímpeto de prosseguir, de continuar, de lutar e de querer. Mas a Bíblia diz que o céu, este, é tomado por esforço. Não é de qualquer forma que chegaremos lá. E hoje eu quero justamente falar sobre que nós precisamos de renovo. Eu quero falar sobre a nossa força interior quando nós estamos com Cristo. Mas, ainda assim, continuamos sendo homens frágeis, carne pecadora. E eu quero trazer nesta noite, hoje estamos começando mais uma mensagem para você aqui que sempre me acompanha, meus queridos amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos. E tenho certeza que você também se identificará, meu querido, minha querida irmã, com esta palavra. O Senhor nos deixa através de Paulo, mais uma vez, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que diz da seguinte forma: você que gosta para depois meditar, ou se quiser ouvir novamente depois gravado, porque assim ficará aqui esta mensagem, capítulo 4 e o versículo 16 de 2 Coríntios nos diz da seguinte forma, olha só: por isso não desfalecemos. É a mesma coisa de dizer não desanimamos, não perdemos a nossa força. Aí diz da seguinte forma: mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, é o mesmo que se desintegre, não tenha mais condições, aí ele diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. É muito lindo, não é? Nós vamos falar nesta noite justamente sobre esta força que nós deitamos um determinado dia no nosso leito, no nosso descanso, olhamos às vezes para a pessoa que vive conosco e dizemos: eu não sei o que será de mim. Nós olhamos para nós mesmos às vezes sem palavras,
comentamos com o nosso próprio eu, com o nosso próprio interior, o que será das nossas vidas. Olhamos à nossa volta, olhamos para a nossa família, olhamos na igreja, olhamos para os irmãos e nós dizemos: se Jesus não voltar logo, o que será de nós? Nós temos, enquanto aqui estivermos, esta necessidade que Paulo descreve deste renovo diário, esse renovo espiritual constante. Para quê, pastor? Para sustentar a nossa alma, para estarmos fortes diante das fraquezas físicas, porque o nosso coração, ele, olhando tanta coisa à nossa volta, a tendência é desanimar. Desanimar de que forma? Emocionalmente, nós olhamos e dizemos: olha, eu não quero mais viver desta forma. Parece que socialmente a população se desintegra. Parece que socialmente os países estão descendo uma ladeira sem freios, sem controle. E nós olhamos em toda esta correlação com a nossa vida espiritual e nós vemos que nós vivemos duas questões diferentes que, se não nos cuidarmos, ela se torna apenas uma, que é justamente essa paradoxalidade do cristão entre o homem exterior, que são as suas emoções, a sua estrutura de vida, a sua estrutura física, o seu financeiro, o seu convívio familiar, e aí começa a enfraquecer então também, se não se cuidar, o homem interior, que é o espírito, que é a fé, que é a crença, é depositar em Deus uma esperança que o mundo nos mostra que na verdade está totalmente ao contrário. Alguns, de olhar cristão, olhar profundo, uma fé intocável, nos diz: Deus faz. A realidade vem e diz: Deus não faz. Alguém dotado do Espírito Santo olha e fala: doença para Deus não é nada. O médico vem e fala: é câncer. Alguém no Espírito diz: olha, ainda que esteja morto, viverá. Alguém que está dizendo ao contrário, paralelamente, no mundo, diz: a doença não tem mais cura, é para a morte. E se nós não nos cuidarmos, da mesma forma que o homem exterior se enfraquece, nós também caímos o homem espiritual. Ele se desgasta, ele enfraquece. A fé, ela vai como se encolhendo até em um descuido total, Satanás cochichar na mente, demonstrar justamente o contrário e a fé desaparecer. Deus não existe, Deus é invenção de religião, o inferno é uma invenção para que você tenha medo e se agarre a um Deus inventado, mas na verdade o Deus que nós conhecemos e o Deus que eu te anuncio nesta noite e que eu te chamo a chacoalhar a poeira, a deixar a fraqueza cair de sobre você. Esta fraqueza que está por em cima, que está pairando sobre suas forças. Transformar então hoje, nesta noite, esta fragilidade em um palco para que seja manifestado o poder divino do Espírito Santo na sua vida. Se olharmos apenas com o nosso olhar humano, o nosso diagnóstico é de uma vida dotada de uma dureza, de uma vida dotada totalmente de dificuldades, de faíscas que estão acendendo um fogo da incredulidade o tempo todo. Agora, o que é então, pastor, esta fragilidade do homem exterior, esse desgaste social, esta dureza da vida que menciono ainda há pouco? Nós não precisamos procurá-la.
ela nos encontra. São falências financeiras, falências emocionais, crises estruturais de uma sociedade totalmente pervertida. A perda de um emprego, de uma porta de renda, a divisão da família, o luto que chega sem ser convidado, a doença que invade sem ser chamada. É a sensação de dor e ainda mais é a sensação de nós estarmos nadando em um mar totalmente tempestuoso contra uma maré. Em uma sociedade que vive apenas para si e para ignorar a existência de um Deus que pode transformar esta realidade. Este vazio da autoinsuficiência que os homens tentam preencher, a falência com o consumo, o sucesso superficial, buscando através de uma busca incessante do que, pastor? Até de prazer. Deixando sempre Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, sempre deixando a busca de Deus por último quando a dor chega. O resultado é o esgotamento, o que a medicina chama-se de burnout, a síndrome de burnout, frustração total. A realidade bíblica, ela faz confronto a esse desgaste, que existe uma urgência para que nós possamos encontrar Deus e sermos fortificados. Como eu sempre falo, que gosto de falar e testificar sobre Paulo, Paulo deixa-nos um testemunho. Não prega o conforto de instalações de um palácio. Pelo contrário, ele descreve a realidade, a exterioridade do homem que está o tempo todo a se desgastar, o tempo todo a se corromper. A palavra original grega que nós temos aí é literalmente destruir. Quando se fala em desgastar-se, se você pesquisar no grego, este versículo é destruir, é corromper, é deteriorar. E é isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo cada vez mais afundados em falências físicas, falências emocionais, enfraquecimentos. Nós podemos sim estar fracos, porque o corpo humano se cansa, a mente se esgota, a estrutura financeira, ela não aguenta, ela entra em ruínas. Mas o clamor que fez Davi no Salmos 42, versículo 5, dizendo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E aí ele está dizendo, olha, o corpo ele está reclamando, a alma ela está entristecida, mas o espírito está dizendo, olha, existe um Deus dentro de mim, que é mais forte do que a tristeza e a angústia da alma, do que as emoções que estão deterioradas, do que o físico que está abalado. O Deus que habita em mim e que habita em você é a força necessária para nos levantarmos depois de uma queda. Existe este paradoxo que o Senhor mostra a Jeremias quando leva Jeremias à casa do oleiro. O barro por si só, ele não se transforma em vaso. Mas a fraqueza do barro, quando cai nas mãos do oleiro, ele encontra a perfeição de um recipiente onde a glória de Deus poderá sobrepujar, poderá ser derramada, poderá alcançar outras vidas. Se nós formos então biblicamente olhar e encontrar este confronto entre a força espiritual e a fraqueza física, nós podemos olhar esta tensão que o exterior se deteriora e gera em nós, mas que o interior, através deste versículo chave que nós mencionamos no início, aqui,
é renovado dia após dia. Pastor, faz tempo que eu estou assim. Não é de uma vez, é dia após dia. Porque o Senhor, Ele não derrama, Ele não, ouça bem, o Senhor, Ele não derrama o seu bálsamo apenas de uma vez porque eu quero. O Senhor olha, a Bíblia diz que Ele olha, que Ele sonda, que Ele esquadrinha rins, mente e coração. Por que isso, pastor? Porque Ele quer ver, através de uma simbologia de órgãos vitais, a que ponto você irá se envolver na glória e na fortificação dia após dia. O que é isso então? A fé. A fé depositada. Eu não vejo Deus, mas eu sinto. O Deus que creio não é invenção de religião. O Deus que creio não é falácia de pastor. O Deus que creio não é invenção, não é falácia, para que eu simplesmente me torne, a partir de então, uma pessoa que está ali dotada de uma cegueira que eu não consigo ver com os meus próprios olhos. Eu preciso ser guiado. E pelo contrário, é dizer a Deus, é dizer ao mundo, é dizer a Satanás, todos os dias: o Deus que creio, Ele me vê quando estou fraco. O Deus que creio, Ele me fortalece no meio da minha queda. O Deus que eu creio, Ele me segura para que eu não fique no solo. Nós olhamos este ponto-chave da nossa fala nesta noite, que é o espírito forte. Nós não podemos espiritualmente estar forte, mas o físico fraco. Será? E por que então Jesus, lá em Mateus 26, 41, no Getsêmani, Ele disse: olha, vigiem e orem, para que não entrem ou que não caiam em tentação. Quando Jesus deixa os 3 discípulos e diz: olha, eu vou mais à frente orar, velem por mim. E quando Ele volta, os discípulos estavam dormindo. Jesus então diz para eles assim: olha, toma cuidado, apenas vigiem, porque o espírito está pronto, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Pastor, e o que quer dizer isso? É que às vezes, ainda que estejamos com a nossa fé pronta, depositada no lugar certo, se não nos cuidarmos, nós cochilamos. Nós deitamos, nós dormimos em momentos que era para estarmos velando. É o que Jesus estava dizendo. Jesus, Ele reconhece esta fraqueza humana, dizendo estas palavras aos seus 3 discípulos. A carne, ela é dotada desta fraqueza, mas Ele aponta para o que deve estar sempre pronto: o espírito. O espírito precisa estar pronto, mesmo que a carne esteja fraca. Então eu quero te dizer nesta noite: está entristecido, não abra a boca para blasfemar. Está entristecido, não abra a boca para xingar. Está entristecido, não torne a sua boca um poço de palavras que te levarão a pecar contra este Deus que fortalece o teu espírito em todo momento. A falência física e emocional, ela não significa automaticamente a falência da fé, a menos que nós abramos a nossa boca e começamos a deixar, na verdade, fluir através dela aquilo que nós queremos alimentar também o nosso espírito. Pelo contrário, eu percebo que as coisas estão difíceis, eu calo e oro. Eu percebo que as coisas estão me cercando e o peso está sobre os meus ombros. Eu abro a minha boca para chamar Deus, porque eu preciso me fortalecer em todos os âmbitos da minha vida. Nós, no contexto de 2 Coríntios 4, por que Deus permite o desgaste? Por que, pastor? 2 Coríntios, capítulo 4, 7, ele continua dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo sucede, provém de Deus e não de nós.
Veja, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando pegamos palavras como essa, nós vemos que se há qualquer dom, não é nosso, é de Deus. Se há falar em línguas, não é nosso, é de Deus. Se há uma espécie de movimento na nossa vida que atrai as pessoas ao sobrenatural, não é nosso, é de Deus. Deus confia esses tesouros em vasos de barro, vasos que se cair quebra. Por isso devemos segurar nas mãos de Deus para não cair, porque todo vaso de barro que cai quebra. Mas eu te tenho uma notícia: o tesouro é a vida, a luz, a glória de Cristo em nós. Esta força espiritual no vaso. O vaso é de barro, é a nossa fragilidade, a falência física, emocional e estrutural já mencionada. Mas a excelência da glória de Deus, a excelência deste tesouro na nossa vida, é que nos fortalece para que nós possamos ver a nossa força nele, não em nós. Ele nos permite a fraqueza para que nós possamos ver o poder dele agindo na nossa fragilidade. Rachaduras do vaso de barro deixam a luz de Cristo brilhar neste mundo. Por isso precisamos ser fortalecidos por esta luz que ilumina até os mais escuros caminhos desta terra e de qualquer vida, de qualquer homem. Pastor, está tão difícil. Não é só para você. Pastor, a economia está assim. Não é só a sua, é a de todos nós. Agora, no meio de tudo isso, desta fragilidade e de possíveis tropeções e tombos, não podemos tirar os olhos da fonte inesgotável desta força, que é o renovo dia após dia. E como é este renovo? Como é esse interior renovado? Não é um evento onde nós colocaremos uma placa, mas é um processo diário, é oração diária, é um ativo que Deus dá aos crentes que depositam nele a resposta em cima da sua fraqueza. Deus não te atende apenas porque você está triste. Deus te atende quando você tem fé no meio da tua tristeza, no meio da tua fraqueza. Através do que, pastor? Da palavra. Disso que nós estamos tendo aqui nesta noite, porque a palavra, ela é água que nos alimenta, que nos sustenta e que mata a nossa sede no meio do deserto, que nos enfraquece. Oh Deus, eu sinto Deus nesta palavra. Salmo 119, 25 diz: a minha alma está apegada ao pó. E aí ele diz: vivifica-me, ó Deus, conforme a tua palavra. Ele está dizendo: dá-me de novo, Senhor, o teu renovo. Despeja no vaso, Senhor, pequeno, fraco, imprestável, rachado, a vida que vem de ti. O renovo, ele vem através da oração e da fé, que alimenta a espera. É o segredo para vencer o que, pastor? O cansaço, que alcança você, que alcança a mim, que alcança a todos, que às vezes não fala apenas por achar, por querer dizer que é melhor. Não é. E não é demagogia. O Senhor, ele atende a todos de forma igual quando a fé é depositada de forma igual. Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31 diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aí ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
O renovo é a troca do nosso esforço pelo poder dele, meu querido. Através da espera, através da fé. Tá difícil, mas eu não deixo a minha fé. Tá difícil, tá duro de aguentar, mas eu continuo orando e esperando. Porque você pode dizer aquilo que Jó disse. Eu sei que eu estou assim, mas o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará do trono a meu favor. A fragilidade da vida, desta vida que nós estamos vivendo, é relativizada pela esperança futura, e precisa ser este foco na eternidade. Nós temos que deixar de trabalhar? Não. Temos que tentar construir? Sim. Porque não sei, a Bíblia diz que eu não sei o dia que Jesus voltará, mas pode ser que eu trabalhe, que eu junte, e então a trombeta toque. Junto comigo, não irá R$1, não irá $1, não irá um peso, não irá uma rúpia, não irá um ien, não irá €1, não irá nenhuma moeda juntamente comigo, porque lá na glória todas as lágrimas serão secadas pelo Senhor, todo sofrimento se findará. O foco nesta esperança futura, na vida eterna, nós temos que ter sem tirar os olhos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo que estava acostumado a sofrer e que este sofrimento estava gerando nele ainda um peso para a glória eterna ainda maior. Era o mesmo que ele dizer assim: pode bater, Satanás, que eu não deixo do meu Deus. Pode mandar mais problema, mais luta, Satanás, eu não nego a minha fé. Ele estava dizendo. E ele continua dizendo: olha, assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, eternidade. Naquilo que não se vê. Porque a dor, a falência, a fraqueza, podemos ver. Mas o que não se vê, a eternidade, a promessa, este renovo desta noite, não conseguimos ver. Apenas podemos sentir. Agora, nesta noite, eu te convido, troque o seu desgaste pelo renovo, troque a sua tristeza pela alegria do Senhor, porque ela é a nossa força, disse Davi. Você está cansado, o seu corpo dói, sabe? As suas emoções totais ruíram, as suas estruturas totais faliram, foram derrubadas. Você precisa de renovo nesta noite, assim como eu. Não desanime, não pare, não olhe para os lados, não olhe para trás, porque olha o que a Bíblia diz: se o seu exterior está se desgastando, o seu interior, quando você deposita a fé, continua sendo renovado momento atrás de momento, e estes momentos são perfeitos para o seu interior ser renovado, que é o que? A presença de Deus na nossa vida, em cultos como esse que estamos prestando a Ele com esta palavra. O desespero físico é oportunidade para Deus, o desgaste físico, oportunidade para Deus. O desespero emocional, palco para Deus. É momento para que Deus trabalhe, para que o seu espírito ele seja aplicado como uma força que ninguém pode segurar. Deus entrando e dizendo: olha,
O teu físico pode não estar pronto, a tua carne pode estar chorando e enfraquecida, mas o meu espírito é a tua força. Jesus, que é o renovador de alma, aquele que preenche o vaso, aquele que conserta a rachadura, aquele que é o oleiro, através do seu poder inesgotável, ele nos chama nesta noite e nos diz: não olhe para o peso da dor que se vê, não olhe para os lados, não olhe para a crítica, não olhe para o desespero, não olhe para as perdas, olhe para o peso da glória que você não consegue ver, aquele que descerá na nossa vida. Aceite nesta noite que o meu e o seu desgaste exterior, o meu e o seu enfraquecimento diante dos próprios olhos ou de quem nos vê, de quem nos conhece, é cenário nesta noite. Escute isso, para que Deus renove a minha e a sua força, conforme disse a palavra inicial, dia após dia. E se é dia após dia, conforme 2 Coríntios 4,16, hoje não é diferente. Hoje é noite de encontro. Hoje é noite em que Deus fará mudança na minha e na sua história. Traga agora diante de Deus, eu fecho a minha Bíblia. Traga agora diante de Deus todos os seus problemas. Reúna tudo. Pense em tudo. Tudo aquilo que perdeu, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que doeu para ser deixado. Traga agora as dores, as enfermidades. Sabe aquelas palavras que você ouviu que te machucaram? Coloque aí agora tudo diante de Deus. Coloque. Amontoe tudo. E vamos orar em cima disso. Porque hoje eu te digo, se você deixar, se você quiser, o Espírito Santo queima tudo isso hoje. Ele renova o teu interior. E a partir de hoje, na nossa vida, na minha e na sua, o Espírito Santo coloca um renovo. Aquele que não vemos, mas dia após dia ele vem paulatinamente aumentando nossa força, dizendo: não chora, não fique triste, não se abata. É apenas mais um momento, é apenas mais uma perda. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo por você, tem de bom ânimo. Coloque tudo diante de Deus agora e feche seus olhos. Coloque as mãos no teu coração e de forma simbólica, coloque as mãos sobre tudo isso que você ajuntou diante de Deus e ore comigo. Senhor, diante da tua palavra, nós queremos dizer nesta noite, Pai, que é bem verdade, que nós temos vivido momentos de dificuldades neste mundo, ó Deus, em todas as áreas. Alguns de nós, Pai, tínhamos saúde e já não temos. Alguns de nós, Pai, tínhamos recursos financeiros e agora já não temos. Alguns de nós, ó Pai querido, tínhamos um trabalho e agora não temos uma porta. Deus, no nome santo de Jesus, nós oramos nesta noite e nos debruçamos diante da tua glória para te pedir força, para te pedir renovo, para te pedir sustento. Ah, meu Deus, a tua palavra, ela nos impacta nesta noite, dizendo que apesar do exterior estar, ó Deus, destruído, despedaçado, mas o Senhor cuida do nosso interior. Então queremos te pedir neste momento de oração, Pai, que o Senhor não deixe que nenhum cochicho, que nenhuma fala, que nenhuma fofoca do inferno chegue aos nossos ouvidos para destruir a nossa fé. Pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, que o nosso interior seja renovado, mas que isso, Senhor, seja contagiante também para o nosso exterior. Meu Deus, alguns de nós
não sabe o que fazer, não sabe em qual porta bater, não sabe com quem falar, não sabe como pagará, ó Pai querido, o aluguel, não sabe como comprará os remédios, não sabe como passará naquela consulta necessária, não sabe sequer, meu Deus, como comprará as coisas necessárias para o seu dia a dia e próprio sustento. Alguns de nós, Pai, já não tem mais carro, e alguns de nós que tem não sabe mais como encontrar recursos para mantê-lo ou consertá-lo. Meu Deus, tenha misericórdia. Nesta noite, nós queremos, ó Deus, declarar a Ti que nada deste mundo, nada pode ser ou é mais importante do que a Tua presença que nos sustenta e fortalece. Mas queremos Te dizer, Pai, que enquanto vivermos aqui neste mundo, nós dependemos das coisas daqui, mas queremos declarar que não são as coisas daqui que nos mantêm de pé e fortes, a não ser o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oh meu Pai, Tua palavra diz através do Teu Filho, que enquanto estivéssemos aqui neste mundo, nós teríamos aflições, mas ó Pai, nos renova cada dia, para que nós possamos não nos importar, ó Deus, com o mundo, mas, ó Deus, não tirarmos os olhos daquilo que é para nós o desejo da eternidade, que é a coroa da vida e a salvação. Tenha misericórdia deste empresário, Pai, que não tem condições de manter mais a sua empresa, desta mãe que chora, Pai, porque não tem, ó Deus, o que dar, o que comprar e o que continuar dando para os seus filhos. Tenha misericórdia desta mãe, deste pai, que fez, ó Deus, talvez o último alimento e não sabe de onde virá. Meu Pai, tenha misericórdia deste pai, que sai pela manhã perambulando, buscando emprego, mas as portas estão fechadas. Tenha misericórdia desta mulher, Pai, que não acredita mais em relacionamento, porque, ó Deus, todos os que passaram lhe fizeram infeliz. Tenha misericórdia deste casamento que foi destruído pela ganância humana, foi destruído pela individualidade, Senhor, exacerbada. Tenha misericórdia, meu Pai amado, desta pessoa que não abre a sua boca para ficar reclamando, mas que vive, Senhor, escravizado pela dor. Oh, meu Pai, Tu és o remédio, Tu és a porta, Tu és a chave, Tu és a luz, Tu és, ó Deus, tudo o que nós precisamos. Tu és, ó Pai querido, a resposta de todas as perguntas. Tu és, meu Pai, a mão estendida quando todos desaparecem. Tu és, meu Pai, aquele que nos leva pelo vale da sombra da morte e ainda nos guarda. Tu és, ó Deus, aquele que a minha fé não sabe explicar a Tua grandeza, Pai, porque ela é ínfima diante da Tua grandeza. Tu és, meu Deus, aquilo que o homem, ou quem o homem não merece, mas que a Tua misericórdia alcançou o homem. Ah, meu Pai, nós oramos nesta noite para que o Senhor envie, ó Jesus, anjos em nossa direção para fortalecer este irmão, para fortalecer esta irmã, para fortalecer a minha vida, para fortalecer a todos nós que estamos aqui e oramos com fé e que apresentamos diante de Ti, Senhor, e dos céus nesta noite todos os nossos problemas e questões. Aquele processo, aposentadoria, tenha misericórdia o benefício, meu Deus, a saúde. Oh Pai, Tu és médico dos médicos, juiz dos juízes,
advogado dos advogados, Tu és a nossa força, Tu és a nossa energia. Vivifica-nos, Senhor, no meio dos anos. Coloca-nos de pé, Pai, diante dos problemas, das angústias e tristezas, e que toda lágrima que cair dos nossos olhos seja para a Tua adoração, e diante do Teu trono nos rendemos a Ti nesta noite. Pai, nos atenda, segure nossas mãos e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, o Senhor me deu esta palavra nesta noite. O Senhor usou meu velho pai, o pastor, para dizer assim hoje, quando eu estava vindo para cá, para esse estúdio, ele disse: filho, fala sobre fortalecimento, porque todos nós precisamos. E Deus usa a vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo fortalecimento, eu profetizo mudança, eu profetizo virada de chave, eu profetizo virada de página na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua vida financeira, mas acima de tudo, em primeiro lugar, por sobre todas as coisas, eu profetizo uma virada de chave na tua vida espiritual. Porque por Deus, para Deus e com Deus são todas as coisas, diz a sua palavra. Que Deus abençoe o seu restante de domingo. Amanhã, segunda-feira, não temos aqui o começando o seu dia com Deus, mas se Deus assim permitir, na terça-feira estarei aqui, às 7 horas da manhã, começando o seu dia com Deus. Eu quero agradecer sempre a Aline, Thiago, Reginaldo, Vilma, irmã Ana, Darinho, a Cássia, meu pai, minha mãe, Zizi, sempre as pessoas que nos dão inicialmente aqui o prazer da sua presença, da sua companhia, nos assistindo, e peço a vocês, me ajude a propagar o Evangelho. Deixe o seu like, o seu joinha aí no canal, se inscreva no canal, envie essa inscrição para mais pessoas, esta mensagem, compartilhe, encaminhe para mais pessoas, para que a glória de Deus ela seja manifestada na vida daqueles que estão precisando de fortalecimento. Tenha uma boa noite, eu te vejo terça. Até lá, Deus te abençoe.